Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Relatos de Projeção Astral. Vou trazer hoje um relato de uma experiência que eu tive entre 2002 e 2006. Associo esses anos a uma casa que eu morei, um município aqui vizinho a Salvador, na região metropolitana, que foi esse período aí, 2002 a 2006. Agosto de 2006 eu voltei a morar em Salvador, em apartamento. Eu um dia saí do corpo, fui para o quarto do meu filho caçula, na época tinha uns 9 anos, mais ou menos por aí. Eu auxiliei ele a sair do corpo, com um passe energético, eu desgarrei ele do corpo, ajudei a tirar ele do corpo, não fui à força, tirei do corpo. Aí segurei ele com o braço esquerdo, abracei ele e com o braço direito eu estendi para cima com a mão fechada e comecei a voar, saí pelo telhado voando com ele, como o Superman muitas vezes voava, às vezes com a namorada dele, né, abraçado com a pessoa, né, segurando num braço e o outro estendido para cima com a mão fechada. E saímos voando pelo teto da casa, era apenas o telhado da casa, não era edifício, prédio, saímos voando. De noite. E aí fui voando, olhando para cima, vendo nuvens escuras, não nuvens assim pesadas de chuva, mas como era noite, uma noite um pouco escura, eu vi as nuvens um pouco escuras, não tinha claridade solar, porque a nuvem fica branca, clara, né? Era noite, como você olhar de noite para o céu e você vê as nuvens um pouco escuras. E eu fui voando com meu filho, e de repente eu comecei a sentir assim, um pouco da dificuldade de ver lá embaixo, porque eu comecei a entrar nas nuvens, não molhava, lógico, porque eu estava no corpo astral, no corpo espiritual, meu filho também, os dois fora do corpo, e aquelas nuvens, mesmo que nuvens carregadas ali de vapor d'água, ela não molha o corpo astral, o corpo espiritual. Lógico, só molharia se fosse o corpo físico, né? Mas barrou um pouco a visão. Então a gente foi atravessando, eu vi aquela coisa, um esbranquiçado cinza, e fui subindo, com o braço estirado, subindo. E aí, de repente, passei das nuvens, voando para cima, abraçado com meu filho, né, segurando ele. Passei das nuvens, e aí, estava olhando sempre, voando, sempre olhando para cima, eu vi o céu estrelado, muito estrelado. O tipo de céu estrelado que eu só via na fazenda, no tempo que não tinha luz elétrica, no campo mesmo, sem luz elétrica nenhuma, fora da casa, a casa fechada, com um lampião lá dentro. Aí você vê, sem nuvens no céu, você vê aquele céu estreladão. E uma vez na ilha de Taparica, que é a região de Salvador, eu de moto sozinho, voltando de noite, também na estrada, o céu muito estrelado, sem nuvem. Eu reduzi bastante a velocidade, apaguei o farol por um instante para curtir aquele céu muito estrelado. Só que aí fora do corpo, a visão ainda era mais perfeita, ainda havia mais estrelas. Mas continuei voando para cima, continuei subindo, e quanto mais eu subia, mais estrelas eu via, mais nítido era aquele céu com aquele mar de estrelas fantástico, né? E fui, porque eu estava, na verdade, atravessando aquelas camadas de gases que protegem a Terra, né? Atravessei todas aquelas camadas de gases, então fui entrando mesmo no espaço, já fora da estratosfera do nosso planeta Terra. Então aquele mundo de estrelas, agora um espaço escuro, você só vê aquelas luzes das estrelas, e fora daí era um espaço escuro, né? Você só vê as luzes das estrelas. E aí chegou uma hora, isso eu voando sempre olhando para cima, assim, olhar para trás. Aí uma hora eu parei, freiei, né? Parei ali no espaço, flutuando, com meu filho aqui no braço. E aí, vendo aquele mar de estrela assim, fantástico, né? Esplêndido. Aí virei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi a Terra lá embaixo de mim, como se fosse uma bola de futebol, uma bola lá embaixo,
via só os contornos dos continentes, você não via fronteira entre países, os rios, né? E via massa de nuvens brancas em cima do planeta. Dava para ver aquela massa de nuvens, né? E você via os contornos. Eu estava em cima do Brasil, lógico, em cima daqui da Bahia, de Salvador. Então eu via o continente americano, eu não via o detalhe da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, essa divisão do estado, não via. Do espaço você não vê isso, você não vê fronteira entre os países, né? A não ser que seja uma cadeia de montanha, um rio muito grande, tipo um rio Nilo, o rio Amazonas, mesmo assim é um risquinho. Na distância que eu estava. Lá eu estava no espaço, eu estava muito distante da Terra, estava bem distante da Terra, vendo a Terra como uma bola lá embaixo. Aí, eu naquele momento, ali em 2003, 2004, 2005, não sei exatamente, há quase 20 anos atrás, meu filho está com 27 anos, né? Ele tinha uns 9, então quase 20 anos atrás, eu, que já tinha lido muitos livros sobre projeção astral, desde os 19 anos, tinha tido muitas experiências fora do corpo, já viajei muito fora do corpo, ao redor do planeta, para outros países, Estados Unidos, para a Índia, Egito, mas essa foi a minha primeira exoprojeção. Foi a primeira vez que eu saí da Terra e de uma forma consciente e lúcida, desde a hora que eu saí do corpo, sem interrupção de consciência, sem perder a consciência, né? E quando eu olhei para a Terra, eu vi que eu estava muito longe da Terra, a Terra estava pequena lá embaixo. Na hora, me bateu um receio. De quê? Do rompimento do cordão astral, né? Aquele cordão energético, fio luminoso, que liga o corpo astral, o corpo espiritual, ao corpo físico. E que mantém o corpo físico vivo, não é? Por mais que eu tivesse lido vários livros, um fala uma coisa, fala outra, qual é a extensão, praticamente eu já dei a volta no planeta e tal, mas ali eu estava muito distante da Terra. E aí, quando eu parei que eu vi isso, me dei conta de que eu estava muito distante da Terra, eu não quis prosseguir, porque até onde eu iria? E com meu filho, caçula, uma criança, no braço, né? Eu correria risco do rompimento do cordão astral? Esse cordão não se romperia jamais? Poderia se estender ao infinito? Quem é que pode afirmar isso? Quem é que pode afirmar isso? Até quantos quilômetros, até que distância você pode ir fora do corpo sem o rompimento do cordão? Quem é que pode afirmar isso? Você pode sair do sistema solar, você pode ir até o Sol, você pode sair da galáxia. Então, tem limite? O que é que nós sabemos sobre isso? O que é que nós sabemos sobre isso? Opiniões. Temos opiniões. Um livro fala uma coisa, outro livro fala outra. Eu não tinha tido esse tipo de experiência minha. Eu vivendo a experiência, eu não tinha ainda. E, além disso, porque eu sou muito destemido, não tenho medo de morrer, mas eu estava com meu filho caçula. Então, se havia um mínimo risco, e a dúvida com relação a esse risco, até onde eu posso ir, até que distância eu posso ir, se havia um mínimo risco, eu não iria colocar a vida, a encarnação do meu filho em risco. Eu não ia arriscar. Se eu estivesse sozinho, talvez eu tivesse até ousado ir mais longe. Mas eu estava com meu filho caçula, uma criança. Eu era responsável por ele, né? Então eu não iria arriscar a vida do meu filho. Então eu não fui adiante. Dali do espaço, observei a Terra um pouquinho, ali com meu filho vendo aquele espaço fantástico, uma visão melhor do que os astronautas têm, estando dentro de uma nave e ainda tem um vidro na frente. Eu estava ali com os olhos muito mais claros, muito mais perfeitos, uma visão muito mais nítida e perfeita do corpo astral, vendo aquele mundo de estrelas sem nenhuma nuvem para atrapalhar a minha visão. Eu estava no espaço fora da Terra. Essa foi a minha primeira, depois eu tive outras, mas essa foi a minha primeira exoprojeção, uma projeção astral
para fora do planeta e vendo o planeta lá pequenininho. Então, quando eu parei, que eu olhei a Terra e não quis prosseguir, o que é que eu fiz? Meia volta, vou ver com meu filho, desci. Olha que lá do espaço, você não vê nem o contorno do estado da Bahia, muito menos da cidade de Salvador. Mas eu desci direitinho lá para o meu bairro, pertinho da minha casa, e desci numa praça. Engraçado, eu não desci para casa direto, atravessar o teto e chegar no quarto do meu filho, ou no meu, ou na sala da casa. Não, eu desci numa praça ali. Aí interrompeu a minha lembrança, né? Aí eu não lembro mais dessa praça, quando nós pousamos em pé na praça. Eu não lembro o que eu fiz ali, se eu fui para algum outro lugar com ele, aí eu não lembro. Da hora que eu voltei para o corpo, eu não lembro. Então, o relato é dessa experiência fora do corpo, a projeção astral, para fora da Terra, saindo do planeta Terra, indo além da estratosfera, todas as camadas últimas de gases que envolvem nosso planeta, e para o espaço com uma visão pura, perfeita, daquele mar de estrelas no espaço sideral, né? E ver a Terra lá pequenininha. Isso é uma visão assim fantástica, extraordinária. Igual a essa, igual a essa, nunca mais eu tive outra. Então, exatamente dessa forma, foi uma experiência única, fantástica, maravilhosa. Sair do planeta e ver o nosso planetinha lá embaixo. Você pensar que ali já aconteceram tantas coisas, tantos impérios, tantos imperadores, tantos filósofos, tantas guerras, tudo que a história registra que já aconteceu no mundo, naquele planetinha pequenininho, que você não vê fronteira entre os países, você não vê divisão entre os países. Isso ajuda você a desenvolver uma visão universalista, universal. Você começa a se sentir mais um cidadão do mundo. Você vê que a Terra é uma coisa única. A humanidade é uma só, é uma coisa única. Tenham as pessoas uma cor de pele mais clara ou mais escura, o cabelo mais liso ou mais enrolado, o olho mais redondo, o outro mais puxadinho, a língua diferente, não importa. Todos nós vivemos nesse mesmo planetinha, né? Na mesma humanidade. A humanidade, o Homo sapiens sapiens, é único. Então, todos nós somos irmãos. Todos nós vivemos nesse planetinha que é apenas um cisco no mar de estrelas e planetas e galáxias do universo. Então, foi uma experiência para mim maravilhosa. Aguardem os próximos vídeos. Se não for inscrito no canal, se inscreva para receber notificações, avisos dos próximos vídeos, tanto aqui dessa série Relatos de Projeção Astral, quanto da outra série que eu faço, que é Café com Jesus, e também no meu programa de toda quarta-feira, que é Visão Espiritual, um programa que visa o desenvolvimento de uma visão espiritual da vida, com temas espirituais, espiritualistas, holistas, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau!